palavra de Deus diz que a criação está com grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, tem alguém que é filho de Deus aqui ou não? Tem, não tem? Então tem, glória a Deus. Então a gente, como filho de Deus, a gente precisa entender que existe uma expectativa para que vivamos aquilo pelo qual fomos chamados para viver. Eu não acredito que exista uma coincidência ou um acaso na vida de uma pessoa nessa terra. Se você está aqui é porque há um propósito para você. Ontem me fizeram uma pergunta: pastor, como é que faz se você fosse ensinar alguém a descobrir o seu propósito? E isso não é uma coisa, vamos dizer, simples ou rápida de acontecer, porque eu acredito que a gente descobre o nosso propósito de vida em meio a um processo. Então, se você quiser descobrir de fato um propósito da sua vida, se envolva em algo. Comece a fazer coisas e no meio desse processo você vai descobrir para o que você foi chamado por Deus. Eu não acredito que a vida do Filho de Deus ela deve acontecer assim. Eu espero Deus falar tudo que vai acontecer e aí então eu vou lá e faço. Não, eu acredito que de fato que Deus fala com aqueles que estão se movendo. Você vê que a primeira descrição do Espírito Santo, de algo que o Espírito Santo fez na terra, ou que ele estava fazendo na terra, a primeira vez que fala do Espírito Santo, fala que ele se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na hermenêutica existe a lei da primeira menção. E essa lei da primeira menção, ela nos ensina, Maico, que a primeira menção sobre algo na palavra de Deus diz muito sobre como devemos interpretar aquele fato, aquela coisa, outras vezes que a gente se deparar com ela nas Escrituras. E a primeira vez que o Espírito de Deus é falado, na Bíblia, ele aparece na Bíblia, ele está se movendo. Então eu acredito que essa é uma boa forma da gente entender como o Espírito de Deus trabalha na terra. Ele sempre vai se mover e ele sempre vai fazer você se mover também. Então eu acredito que a inércia, ela não é um ato de fé, mas de fato quando a gente começa a se mover na direção do que acreditamos que Deus tem para nós, e eu falo assim, acreditamos porque nem sempre temos a plena certeza e convicção das coisas, e eu não acredito que você precisa ter a total sabedoria ou ciência a respeito do que Deus tem para você se mover. Não, eu acho que você tem que se mover e no meio desse processo você vai começar a entender o que Deus tem para você, o que Ele preparou para você, Ele vai te mostrar. Pastor, me dá um exemplo bíblico disso? Te dou. Jesus, ele falou assim: ao que tem lhe será dado, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. De fato, ao que tem sempre é dado mais. E ele fala isso logo após ter falado sobre a parábola dos talentos. Quem lembra? Ele dá um talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. O que recebeu 5 multiplicou os seus talentos e dobrou. O que recebeu 2 multiplicou seus talentos e dobrou o número de talentos que tinha. E o que recebeu 1 escondeu, enterrou debaixo da terra e não fez nada com aquilo. E aí, o que tinha multiplicado, recebeu mais. E o que não tinha multiplicado, até o que tinha, perdeu. Eu quero te dizer algo, acredite, Deus ele gosta de pessoas que se movem em fé. E Ele quer ver você se movendo em fé. Ele quer ver você se movendo, não com base nas circunstâncias. Pastor, isso não é uma vida irresponsável? Não é uma vida irresponsável. Não confunda irresponsabilidade com fé. Fé, às vezes, vai parecer irresponsabilidade. Mas cuidado para não ser uma pessoa muito responsável e viver de uma maneira incrédula. Amém ou não? Tem alguém aí? Então Deus, Ele quer nos fazer viver pela fé. E em algum momento isso vai acabar parecendo irresponsabilidade. Fala se não é irresponsabilidade descer do barco e tentar andar sobre as águas. É ou não é? Fala se não é irresponsabilidade tentar atravessar o mar andando. É ou não é? Não, fala sério. Fala se não é irresponsabilidade você ter um exército com 32 mil guerreiros. E aí você vai e fala para todo mundo ir embora e vai para a guerra contra um inimigo muito mais numeroso que isso, apenas com 300 homens. Não parece ou não parece irresponsabilidade? Parece, não parece? Essas são histórias de fé. Eu quero te perguntar, qual é a tua história de fé que aos olhos dos outros vai parecer irresponsabilidade?
Amém ou não? Fala assim, eu decido. Fala com fé, fala, eu decido. Fala com fé agora, eu decido viver pela fé. E isso tem muito a ver com o tema da palavra de hoje. Já está aí, já? Já está, vai, coloca aqui para a gente ver. Aqui, ó, a poderosa decisão de... Não, gente, deu sono, misericórdia. Eu vou te ajudar de novo, vou dar mais uma oportunidade. A poderosa decisão de... Viver pela fé. Deus nos chama para viver pela fé. Pastor, e isso significa que eu não vou fazer nada de maneira racional? De forma alguma. Nós faremos coisas de maneira racional. Nós iremos planejar coisas. Fala amém. Vamos planejar coisas. Nós iremos fazer cálculo. Mas eu quero te falar um negócio. Não se prenda às coisas naturais. Não se prenda às possibilidades naturais da tua vida. Porque senão você vai abrir mão de viver o sobrenatural de Deus. Sabe, eu penso em um tipo de vida que é muito segura. Um tipo de vida que é saudável. E esse tipo de vida que é saudável é uma vida que depende de Deus. Amém ou não? Sabe como você tem uma vida que depende de Deus? Quando você tem coragem de se envolver em coisas, em projetos, se envolver em processos, se envolver em um tipo de vida, em um tipo de coisa que necessariamente você vai precisar de Deus. Cuidado para não moldar a sua vida de uma forma que tudo que a tua vida vai precisar, você consegue fazer sozinho. Amém ou não? Por isso que é bom casar. Não é, João? Porque casamento, necessariamente você vai precisar de Jesus. Amém ou não? Quem é casado aqui? Você vai precisar de Jesus. Que a gente foi criado de um jeito. A gente aprendeu a pensar de um jeito. A gente aprendeu a calcular de um jeito. A gente aprendeu a fazer o arroz de um jeito. Aí vem uma outra pessoa que aprendeu tudo de outro jeito. Aí você fala, o seu jeito é do inferno e o meu é do céu. Aí a outra pessoa fala, você é o próprio Satanás. Aí vocês vão tentar conciliar isso. Fala assim, eu preciso, fala, de Deus para viver minha vida. E nós precisamos de Deus. Então, uma vida que é saudável, uma vida que é segura, é uma vida onde você vai precisar de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Uma vida que necessita da manifestação do poder de Deus é uma vida que vai te impulsionar a viver em oração, a viver buscando o Senhor, a viver querendo conhecer mais de Deus. Cuidado. Nós comemoramos ontem, 7 de setembro é o dia do quê? A gente comemora o quê? Independência. Cuidado para não pedir independência do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. De Deus, você não pode ser independente. Uma vida saudável, ela se faz quando você abre mão da sua independência e começa a viver dependente do Espírito Santo de Deus. Dependente de Deus pela tua saúde. Pastor, então se eu sou dependente de Deus pela minha saúde, eu não preciso fazer nada pela minha saúde. Essa é a pergunta das crianças da fé. Deixa eu te falar, você tem que se alimentar bem, você tem que beber água, você tem que dormir, e você tem que fazer exercício físico. Pode ver, seu corpo é cheio de articulação. Sabe para que é? Para você se movimentar. Então você tem que se mexer. Se você anda muito parado, toma cuidado, em nome de Jesus, você vai adoecer. Seu corpo foi projetado para você se mover. Amém ou não? Então você tem que comer, você tem que beber água, você tem que dormir, você tem que se mexer. Se fizer essas 4 coisas aqui, e ainda, se ligar isso a uma vida de oração, ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. Tem um grande avivalista, um grande avivalista, que recebeu um grande dom e um grande chamado de Deus. E ele morreu com seus 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Um homem poderoso usado por Deus. E no seu leito de morte, ele disse assim, Deus me deu uma mensagem em um cavalo. Eu matei o cavalo e não consigo mais entregar a mensagem. O cavalo era o corpo dele. Ele morreu obeso. Com 20 e poucos anos. Agora eu te pergunto, quantas pessoas deixaram de conhecer o amor de Deus porque esse homem foi irresponsável com a sua saúde física? Deixa eu te falar um negócio. Deus te deu uma mensagem e te deu um veículo para você levar essa mensagem. Esse veículo é o seu corpo.
cuide dele, porque senão você não vai ter como levar a mensagem mais. Amém ou não? Amém ou não? Um dos maiores atos de amor que você pode declarar para aqueles que te amam é cuidar de você. Amém ou não? Quem sabe, quem tem convicção de que existem pessoas que te amam? Tem alguém que sabe de ter essa convicção? Pelo menos uma, eu sei, né? Tem gente que me ama. Deixa eu te falar, se morrer, essa pessoa vai sofrer. Você tem que cuidar com isso, em nome de Jesus. Amém? Às vezes você vive falando que ama, mas essa pessoa vê você destruindo a sua saúde física. Ela está sofrendo com isso. Então prove o seu amor para com aqueles que amam você, cuidando de você, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Abra sua Bíblia em 1 João 5:4. Glória a Deus. A palavra de Deus é 1 João 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus, tem alguém que é nascido de Deus aqui ou não? Tem alguém que é nascido de Deus aqui ou não? Amém. Amém, glória a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... O que é? A nossa fé. A nossa fé é aquilo que vence o mundo. Vamos ver o que é fé. Abre aí, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a convicção daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não o quê? Vemos. Então eu vou te falar um negócio. Existe uma vitória que vence o mundo. A Bíblia afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa. E a Bíblia está falando que a fé é a certeza de coisas que você não vê. Agora, como que você pode ter certeza de algo que você não está vendo? Isso é viver pela fé. Quando você olha para a sua casa e você percebe alguma disfunção na sua casa, quando você olha para a sua família e percebe alguma disfunção na sua família, quando você olha para a sua vida financeira e percebe alguma disfunção na sua vida financeira, o ponto de mudança e de transformação dessa realidade é a sua fé. E a Bíblia afirma que a vitória que vence o mundo é a sua fé. A questão é que talvez você está esperando ver coisas para acreditar. E toda vez que você espera ver coisas para ter confiança, ver coisas para ficar motivado, ver coisas para ter fé, você está agindo contra a fé. Então, o ponto de disciplina que você deveria desenvolver na sua vida é começar a criar certezas e convicções a partir daquilo que você ainda não está vendo. Porque se você faz isso, aí sim você está começando a viver pela fé. O problema de muitos casamentos é porque um dos maiores atos de incredulidade acontecem dentro de um casamento, sabia? Quando um tem a pior expectativa a respeito do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Fé, coloca aqui Hebreus 11:1 de novo, deixa aqui. Vai que o povo vai pegando, assim, vai recebendo, assim, deixa aí à vista um pouco. Escute isso. A fé é a confiança daquilo que esperamos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você espera a respeito do teu cônjuge? A convicção de fatos que não vem. O que você quer ver a respeito da vida do teu cônjuge? O problema é que a gente tem as piores expectativas muitas vezes das pessoas que estão convivendo com a gente. Aí, deixa eu te falar um negócio. Fé é acreditar na verdade. Incredulidade é acreditar na mentira. Talvez você está incrédulo a respeito do teu casamento, a respeito da tua família, a respeito da tua vida financeira, a respeito da tua saúde, a respeito do teu propósito de vida, a respeito de algum sonho que você tem, porque a tua expectativa ou a tua fé está se fundamentando em uma mentira. Cuidado,
para não acreditar numa mentira a respeito das coisas mais importantes da sua vida. Quando você tem uma expectativa ruim a respeito de qualquer coisa na tua vida, você está acreditando numa mentira? Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele faz coisas boas. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus bom. A palavra de Deus diz que Deus, Ele quer a tua prosperidade. Na verdade, a palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Está em Salmo 37, 25, se não me engano. Se não for isso, é o contrário, é 25, 37. Deus ama a prosperidade do seu servo, a prosperidade do seu povo. Então, se Deus ama a tua prosperidade, se Ele se fez próprio para que você fosse rico, se a palavra de Deus diz que Deus faz o solitário habitar em família, se a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras somos sarados, como que eu posso ter uma expectativa ruim a respeito da minha saúde, a respeito da minha vida financeira, a respeito da minha família, da minha casa, se a palavra de Deus está falando coisas boas sobre isso? O problema é que talvez você está magoado, talvez você está triste, talvez você está desmotivado, desesperançoso, simplesmente porque você está acreditando numa mentira. Isso é incredulidade, acreditar na mentira. Cuidado quando fala assim, mas isso é muito difícil. E aí você aceita esse negócio de que é muito difícil. É muito difícil para os fracos. Desculpe falar assim. Às vezes eu olho no espelho e falo isso para mim também, para ficar em paz. Olha como é sutil a estratégia do inferno. Pega algumas coisas que são importantes, que realmente são desafiadoras. E aí fala assim, isso é muito difícil. Você se parece uma pessoa culta falando, uma pessoa super responsável repetindo isso. Realmente é muito difícil. Essa declaração, ela te afasta de toda a realização. Deixa eu te falar, tem declaração que te afasta da realização. Agora tem afirmações que te aproximam da realização dos sonhos de Deus para a tua vida. Cuidado. Cuidado. Agora, como a gente vai conciliar essa frase? Isso é difícil demais, com a verdade bíblica que diz, tudo podemos naquele que nos fortalece. A quem você dá mais crédito? As tuas experiências ou a palavra de Deus? Porque talvez nas tuas experiências foi difícil realmente, mas deixa eu te falar uma coisa, não rebaixe a verdade de Deus às tuas experiências. Eleve tuas experiências à verdade de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A ponto que eu não estou preocupado o que é difícil e o que não é difícil. Eu quero saber uma coisa, na minha vida diz que pela fé tudo é possível. Na minha Bíblia diz que na minha vida, pela fé, tudo é possível. Tem alguém que crê em Jesus aqui? De verdade, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então dê uma salva de palmas a Jesus. Eu acho que essa foi para mim, perdão, não, eu não falei para mim. Uma salva de palmas para Jesus. Sempre vai ficar melhor. Quando é para Ele, sempre fica melhor. Isso foi só para quebrar o ritmo. Deixa eu te falar uma coisa. Está na hora de você acreditar sem ver. Está na hora de você acreditar sem ver. A tua vida ela vai ficar pequena demais se você se move apenas pelo que você vê. Decida não ter uma vida pequena. Eu vou te dar uma frase, guarde isso. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Eleve a sua vida, as expectativas que Deus tem para ela, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou começar. Abre aí em Deuteronômio 28, 7. Deuteronômio 28, 7 diz assim, ora... não, isso aqui é Hebreus, aleluia. O Senhor concederá que sejam derrotados diante, é isso mesmo? O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês.
virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui em nome de Jesus? Uma das grandes dificuldades de viver pela fé é porque acontece isso. Eu até achei que o versículo ia desembocar para um lado diferente do que eu tinha lido antes. Eu falei, gente, não pode ser, eu li o versículo, mas continuando, é só a versão que é diferente. Então fala assim, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Então, presta atenção nisso. Não significa que não vai se levantar inimigos contra você. Aqui está um grande ponto de dúvida a respeito da fé. Porque parece que se a gente vive pela fé, não vamos passar por dificuldades, não vamos passar por desafios, não vai ter nenhum nível de combate e de resistência em nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você se levanta para viver uma vida que Deus sonhou para você, para viver a vida que Deus sonhou para você, você vai encontrar necessariamente um nível de resistência. Toda vez que você sai da sua zona de conforto, toda vez que você decide viver algo que as pessoas à sua volta não estão vivendo, toda vez que você decide acreditar diferente do que da tua casa acreditam, do teu trabalho acreditam, ou os que estão ali naquela sociedade à tua volta acreditam, toda vez que você decide sair de um determinado padrão, você vai encontrar um nível de resistência. Isso é normal. A dúvida que é gerada é: meu Deus, se eu vivo pela fé, não era para eu estar enfrentando essas dificuldades. Não. Porque a palavra de Deus diz, Jesus falou que a casa que é firmada na rocha, ele fala sobre a casa que é firmada na rocha e a casa que é firmada na areia. Quem lembra disso? E aí fala, a casa que é firmada, que foi construída na areia, sobre a areia, a palavra de Deus diz que quando vem o vento, quando vem a chuva forte, quando vem a tempestade, bate contra aquela casa cai. Mas a casa que está firmada na rocha, pode vir o vento contra ela, pode vir a chuva forte contra ela, pode vir a tempestade contra ela, quando bate contra a casa, ela permanece, porque está firmada na rocha que é Jesus. Então a questão não é se virá dificuldades ou tempestades sobre nossas vidas. A grande diferença dos que creem é porque pode vir o que for, a casa dele não cai. E a sua casa não vai cair. Em nome de Jesus. Então viver pela fé não significa necessariamente que não iremos passar por dificuldades, mas significa que iremos passar. Em nome de Jesus, iremos passar. Quem já ouviu falar da história de Abraão? Um grande susto eu estou levando aqui agora, porque uma pessoa só se manifestou. Precisamos voltar com a escola bíblica. Quem já ouviu falar sobre Abraão? Amém. Não me assusta, em nome de Jesus, vou beber água. O problema é que a gente acha bonitinho falar: eu vivo pela fé. Será que de fato você sabe o que significa isso? Será que você está disposto de fato a viver pela fé? Abraão, ele é chamado do pai da fé. E o problema é que a gente olha para o resumo das histórias bíblicas e a gente deveria se voltar para alguns detalhes das histórias bíblicas. Igreja muito jovem, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que estão andando aqui nessa terra que têm 90 anos. Vocês sabem disso, não sabem? Existem pessoas nessa terra com 100 anos, sabe disso ou não? Agora, se eu chego para o Mike e para a Amanda e falo: vocês foram escolhidos para viver algo grande nessa terra, agora vão, sejam fortes e vivam isso. 2 jovens, bonitos, amém, recebeu, glória a Deus. Cara, tem gente que está em outro nível. São 2 jovens, são lindos, são novos, são, aleluia, tudo de bom. Agora, e se o chamado é para 2 idosos?
O ponto, querido, deixa eu te falar. Abraão e Sara eram 2 idosos quando foram chamados. E eles acreditaram. Deixa eu te falar. Eu estava vendo, agora não marquei. Eu vou lembrar de um só que nos deixou recentemente. Quem já ouviu falar de Silvio Santos? É um bilionário. Foi um bilionário brasileiro. Nos deixou há poucos dias. Sabe qual é uma coisa interessante? Eu estava olhando a idade que homens que fundaram grandes instituições, grandes empresas, grandes ecossistemas. Com quantos anos eles fizeram isso? Silvio Santos foi com 40 anos. E às vezes você está com 25, já está morrendo porque as coisas não aconteceram. Aí você fez 30, você fala, agora a minha vida já está indo para o final e não está acontecendo as coisas. Aí você está com 38, você fala assim, meu Deus, meu pé já está na cova. Deixa eu te falar em nome de Jesus, escute isso. Escute isso. Quando você decidir viver pela fé, necessariamente, você vai ter que viver algumas coisas que pessoas vão tirar sarro de você, pessoas vão te desacreditar, pessoas vão zombar de você. E acredite, chegará um tempo que talvez você será até rejeitado. Tamanha loucura vai parecer esse negócio que é viver pela fé. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando acontecer, vão te aplaudir, vão se aproximar de você, querendo entender como você conseguiu. Dê uma salva de palmas ao Senhor, porque isso está prestes a acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não? Então o chamado de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, deixa a tua parentela. Parentela? O inimigo está furioso, querendo envergonhar o pregador. Parentela. Pesquisar no Google o que é. Deve ser uma terra próxima, né? Que nasceu junto assim, parente. Presta atenção. A coisa mais desafiadora a respeito do chamado de Abraão não foi o fato dele sair de onde ele estava, foi o fato que ele deveria começar a se mover para um lugar que ele não sabia para onde era. Escute isso. Você tem coragem de começar a se mover agora na direção de algo que você ainda não está vendo com clareza? Ou você está esperando o filme acabar para você se mover? Ou você está esperando Deus acabar a apresentação de PowerPoint a respeito do que Ele tem para a tua vida, para você começar a se mover? Não! Viver pela fé é ter coragem de sair da tua terra, deixar a tua parentela e se mover para uma terra que Deus vai mostrar. Ele vai mostrar. Ai, meu Deus do céu, se você tiver coragem de começar a se mover na direção de algo que Deus ainda não te mostrou, mas com a firme convicção de que Ele vai te mostrar, você viverá grandes milagres. Ei, ai meu Deus do céu, eu creio que Deus está nos chamando para dar passo na direção de coisas que ainda não sabemos, não vivemos, não conhecemos, não experimentamos, mas a gente tem convicção de que Deus tem para nós. Ai, muitas perguntas eu recebo no momento de aconselhamento e as pessoas falam assim: pastor, mas será? Pastor, mas será? Pastor, mas será? Pastor, e será? E a resposta para isso é: será? Vai. Deixa eu te lembrar de algo. A vida é muito curta para ser pequena. Vai e viva em nome de Jesus. Abre aqui. Eclesiastes 9:10, se não me engano é isso. Abre. Que isso aqui não está aqui na anotação. Eu vou contar até 3, você lê comigo. 1, 2, 3. Não. Eu sei, é fome, deve ser fome. Mas agora respira fundo, vai vir uma força sobrenatural sobre a tua vida, você vai conseguir. Vamos lá, 1, 2, 3. Tudo a Bíblia está falando assim:
Tudo que tiver ao alcance da tua mão para fazer, faz com toda a tua força, porque você vai morrer. Igual o Tiririca fala. Deixa eu te falar, você vai morrer. Você vai morrer. Então tudo que tiver ao alcance da tua mão, faz com toda a tua força. Se você tiver que amar, ame com toda a tua força. Se você tiver que servir, sirva com toda a tua força. Se você tiver que abraçar, abrace com toda a tua força. Se você tem que trabalhar, trabalhe com toda a tua força. Se você tem que se empenhar em um projeto, vai com toda a tua força. Se você tem que acreditar, acredite com toda a tua força, porque você vai para a sepultura e lá não dá para você fazer nada disso. Por isso que a Bíblia fala que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto, a gente se depara com uma verdade. Vai ter um fim. Tem gente que vive como se tivesse um contrato para viver para sempre aqui nessa terra. Você não tem. Você vai morrer. Seus filhos vão crescer. Sua pele vai mudar um pouco. Seu corpo vai mudar. Uma coisa é certa. Entre várias dúvidas, uma coisa é certa. Você vai para a sepultura. E lá na sepultura, para onde você vai, o versículo é muito forte, porque fala assim, ó, lá na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Não tem essas coisas na sepultura. Então se você quer planejar, se você quer buscar conhecimento, se você quer buscar sabedoria, tem que ser right now. Agora. Tem que ser agora. Cuidado com esse negócio de ficar deixando para depois. Vou deixando para depois. Aí não, mas amanhã e segunda-feira. Quer ver tua vida mudar? Vai mudar assim, vai começar a mudar. Você vai sentir mudar. Tem alguma coisa que você está por fazer e você disse que vai fazer amanhã, que é segunda-feira? Faz hoje, domingo. Isso vai dar um choque de realidade diferente no teu cérebro. Domingo você vai fazer isso? Sério, faz hoje. Teu cérebro, quando você for dormir, ele vai ficar conversando com os neurônios tudo doido, vai ficar falando assim, meu Deus, o que aconteceu? 86 bilhões de neurônios perguntando, essa pessoa ela só faz as coisas amanhã e amanhã não dá para fazer? Então ela sempre se enganou, como que ela fez hoje? Ai, meu Deus do céu. Você tem que tomar cuidado com isso. Quando Abraão foi chamado, ele foi chamado enquanto era velhinho. Quando já era velhinho. E ele decidiu se mover na direção de um lugar que ele não tinha um endereço. É sério, você deveria pensar sobre isso. Você deveria pensar sobre isso. Quem aqui está com um desejo no coração de começar um negócio? Negócio, especificamente um negócio. Ali, aqui também. Aqui não, ali, tá? Aqui também, glória a Deus. Você também? Amém. Por que você não começa? Uma pergunta que vai te levar à reflexão. O que você está esperando? É sério. Você está esperando uma circunstância? Você está esperando uma oportunidade? Deixa eu te falar. Circunstância não se espera, se cria. Eu lembro que eu trabalhava com ar-condicionado, escute isso. Já contei essa história. Eu trabalhava com ar-condicionado, instalava ar-condicionado alguns anos atrás. E aí chegou julho. Julho aqui em Brasília faz calor ou frio? Frio. Quem é que lembra de ar-condicionado no frio? Ninguém, nem os meus clientes. E aí, eu estava passando por uma guerra espiritual. Eu estava sendo atacado por muitos boletos. Eles vieram de gangue, assim, de monte. Eu falei, gente, isso é uma potestade. Eles vieram tudo junto, gente. Começaram a se esconder nas gavetas da minha casa, assim, onde eu abria tinha um boleto, eu falava, meu Deus, Jesus me ajuda, a guerra está forte. Batalha travada na guerra. Gente, negócio demais.
E o telefone não tocava. Eu falava, ai meu Deus do céu, e o telefone não toca. E eu tinha voltado dos Estados Unidos, tinha feito teologia. E aí eu comecei a querer pregar da palavra de Deus para mais gente ouvir. Eu falei assim, vídeos. Eu vou fazer vídeos, porque agora todo mundo está fazendo vídeo na internet. Eu vou fazer vídeo, que não, agora minha vida vai mudar. Eu vou fazer vídeo. Aí vou fazer vídeo. Eu não sabia nem o nome de um programa de vídeo. Um nome assim, qual é o nome? Não sei, nunca tinha mexido com esse negócio, sabia de nada. Aí eu fui para o Instagram, eu fui para o YouTube, uma faculdade nova que saiu aí, vocês já viram? Universidade YouTube, vários professores lá, fica aberto 24 horas por dia e a inscrição é de graça, você vai lá e estuda lá. Aí eu comecei a estudar, e aí comecei a aprender, eu virava à noite aprendendo, em um mês eu aprendi a fazer vídeo, editar vídeo, num programa profissional chamado Premiere. Aí comecei a aprender. Em um mês, eu já estava fazendo uns vídeos tudo. Um mês, eu sou meio doido, assim, quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu fico meio louco. Eu consigo dormir direito sem saber o que é e como é que é. Aí comecei a aprender. Eu vou fazer uma história bem longa, assim, de alguns anos, bem curtinha, só para você saber. Um amigo, pastor também, falou assim, cara, Deus me chamou para política. Eu falei, bem interessante. E eu sinto que Deus mandou falar contigo para me ajudar. Eu falei, bem interessante. E o que eu vou fazer? Ele, não sei. O que você sabe fazer? Eu tinha acabado de aprender vídeo. Eu falei, eu sou profissional em vídeo. Eu tenho anos estudando isso há um mês. Tiago Manzoni. Escute isso, Tiago Manzoni. Não tinha uma pessoa para ajudar ele, nada. Deus entregou a palavra para ele, ele veio falar comigo. Um mega especialista de um mês em vídeos. Para ajudar ele nesse grande projeto. Sabe quem é o Tiago Manzoni hoje? Deputado de Brasília, presidente da CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Sabe como começou? Um celular e um especialista de um mês de vídeo começou a fazer vídeo dele. Comecei a fazer vídeo para ele, começou a ficar tão bom. Quando chegou na época da campanha, os outros candidatos começaram a ir perguntar para ele, qual é a empresa que faz teus vídeos? Gente, eu não sabia que dava para ganhar tanto dinheiro dentro de um negócio chamado mês. O mesmo tempo que eu aprendi de um mês, foi que eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Eu comprei carro à vista. Eu ia lá, comprava quanto que é. Me dá! Em nome de Jesus! O último carro que eu tinha comprado tinha vindo com uma Bíblia de boleto. Né? Jeremias capítulo 5, boleto 23. Estava lá, aí pagava. Passei anos pagando boleto, eu comprei o carro à vista. Tanto dinheiro. Gente, eu tive que contratar gente para fazer vídeo. Por causa dos vídeos que eu fazia, do especialista de vídeo que eu virei, e dinheiro. Aí eu fiz um negócio, aí eu ganhei tanto dinheiro, que eu comprei um monte de equipamento, milhares de reais de equipamento, para fazer vídeo. Passou a campanha, sabe o que aconteceu? Veio uma proposta, porque eu tinha tanto equipamento e sabia fazer, para eu abrir uma agência com uma pessoa. Aí eu abri uma agência, depois abri outra agência de publicidade. Sabe por quê? Porque eu decidi aprender como faz vídeo no YouTube. Deixa eu te falar um negócio. Circunstância não se espera, se cria. Uma salva de palmas a Jesus por isso. Se cria em nome de Jesus. Exatamente, a irmã lembrou. Sabe como começou a Igreja Livres do Medo? Fazendo vídeos, pregando a palavra de Deus na internet. Deixa eu te falar um negócio. Tudo que é grande começou pequeno. Fique em paz. O que começa grande é monstro. O que nasce grande é monstro. O nosso rei poderoso nasceu nessa terra fazendo xixi e cocô na calça. Ele era um bebezinho aqui na terra. Ele foi um bebezinho na terra. Fique em paz. Tudo que começa grande é monstro. Você tem que ter coragem de começar antes de ver. Deixa eu te falar uma coisa. Não se confunda. Você pode ver
quantas sementes tem em um fruto, mas você nunca consegue saber quantos frutos tem dentro de uma semente. Às vezes o que você está vendo é pequeno demais, é só uma semente, mas você não sabe o que tem lá dentro. Semeie em nome de Jesus. E eu vou terminar. Quem lembra da história de Gideão? Lembra que eu falei no começo, enquanto a gente orava? Gideão, Deus chama Gideão, está lá no livro de Juízes, isso depois você lê no capítulo, a partir do capítulo 6. O povo de Israel estava escravizado, e aí então eles estavam com medo, eles estavam escondidos, e aí Deus chama Gideão para libertar o povo, só que eles tinham que guerrear contra os midianitas, e o exército dos midianitas era numeroso demais, milhares de milhares e de milhares, eram grandes demais, e o exército que Gideão tinha era de 32 mil homens. 32 mil homens. Abre em Juízes 7:2. Tem que ser rápido, que eu tenho 4 minutos. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas, para eu dar aos midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Presta atenção no contexto do que está acontecendo aqui. Deus está falando assim: o exército é muito grande, muito numeroso. Pode ser que aconteça que se eu entregar os midianitas nas mãos de vocês, com esse exército tão numeroso, vocês podem de alguma maneira se vangloriar de que foi na força de vocês que vocês conseguiram vencer os inimigos. Então olha a estratégia de Deus. Próximo. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. É por isso, querido, que o nosso nome, o nome da nossa casa, da nossa família é Livres do Medo, porque aqueles que têm medo, o melhor que podem fazer é voltar para casa e eles não vão participar da grande vitória que Deus tem para nos dar. Então escute o negócio. O verdadeiro amor, de fato, lança fora todo o medo. Não se permita ficar muito tempo atormentado pelo medo. Você deve expulsar o medo com o amor de Deus, que é o verdadeiro amor. Em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Por aí, embora do Monte Gileade. Então, 22 mil homens partiram. Gente, tinha 32 mil. 22 mil foi embora só agora, na primeira leva. No filtro, e ficaram 10 mil. Próximo. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Próximo. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a. Igual cachorro. Como faz o cachorro daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens.
o que eu quero que você saiba. Talvez as últimas perdas que você teve, talvez os últimos desafios que você passou, talvez as dificuldades que apareceram na tua vida nos últimos dias, talvez até no último ano, algo que você achava que ia acontecer de um jeito e não aconteceu do jeito que você queria, do jeito que você pensou. Talvez você se planejou para viver uma coisa e aí você perdeu essa coisa. Talvez a tua família foi atacada, talvez a tua vida financeira foi atacada, talvez a tua saúde foi atacada. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas eu quero te lembrar de algo. É provável que isso seja um plano de Deus para o nome dele ser glorificado na tua vida. Talvez você chegou nesse lugar baixo para que neste lugar Deus faça um grande milagre, e isso vai deixar claro que foi Deus que fez. Os desafios que você passou, se você está com Jesus, não são para a morte, é para a honra e glória do nome dele. 32 mil, ele reduziu a 300, para que o nome dele seja glorificado. Prepare-se. Está começando uma nova estação em nossas vidas. E nessa estação vai acontecer coisas que todos terão que dizer: isso só pode ter sido Deus que fez. Vai ficar tão claro que foi Deus que fez. Vai ficar evidente que se o poder de Deus não tivesse manifestado, não daria certo. Prepare-se. Está chegando uma estação de milagres na tua vida. E para que você pudesse viver essa estação, necessariamente você precisou passar pelo que você passou. Isso não é uma estratégia do inferno. Isso é um projeto de um grande testemunho. Deus vai honrar a tua vida. E Deus vai honrar o nome dele na tua casa e na tua existência. A tua história será para a honra e glória do nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso em nome de Jesus? Então dê uma salva de palmas ao Senhor e se coloque de pé. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus.